sobre a pergunta 53, o que você crê sobre o Espírito Santo? E essa é a primeira pergunta dele. E logo depois ele vai seguir na sequência a respeito da igreja. Agora foi. Faz parte. Tá bom. Vamos fazer uma oração e vamos dar sequência a isso. Pai Santo, nós te agradecemos. Agora foi. Pergunta 53, você pode ler? Dá para ler? Dá, não dá? Tá ruim essa? Tá embaçado, tá? Eu acho que ela tá embaçada. Aí, melhorou um pouquinho. Tá bom? Pergunta 53 diz: o que você crê sobre o Espírito Santo? A resposta: primeiro, segundo, dentro dessa resposta que a gente tem, a primeira coisa é a respeito da pessoa do Espírito Santo, ser ele Deus com o Pai e com o Filho. E essa perspectiva, ou essa parte, a gente deu uma estudada. A segunda, que ele também foi dado a mim. Antes que eu entre nessa segunda parte, que ele foi dado também a mim, e aí a gente vai estudar essa parte aqui, o Espírito Santo e Cristo, que eles, evidentemente, eles andam juntos e andam unidos um ao outro. A primeira coisa que a gente vai entender é que o Espírito pertence a Cristo. Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. Apocalipse 3, 1. E outra pessoa possa abrir em Romanos 8, 9. Porque eles andam juntos? Porque o Espírito pertence a Cristo. Quem achou, pode ler. Um 9. Repete de novo, por favor. Vou pegar aqui esse texto aqui. Muito bem, e o que é esse óleo de alegria? Hein? É o próprio Espírito. Vamos verificar isso, vamos continuar. Apocalipse 3, 1. Quem é que está falando isso? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras e que tens nomes, de que vives e estás morto. Primeira coisa,
tem 7 Espíritos de Deus? Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Existem 7 Espíritos de Deus? Olha a Júlia, está balançando aqui sim, né, Júlia? E as 7 estrelas, vocês sabem quais são as 7 estrelas? Cadê a Bíblia de você, rapaz? Vai lá, primeira é Apocalipse ainda, vamos ler Apocalipse. Capítulo 1. Ele fala para a gente que são essas 7 estrelas. Capítulo 1, verso 20, diz assim, do Apocalipse mesmo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então está representado exatamente o que são as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Os anjos das 7. E quem são esses anjos? Aqueles de asa? É? Não. Que são esses 7 anjos? Ou que são esses 7 anjos das igrejas? São os anjos que protegem cada igreja? Que Espírito Santo? O Espírito Santo é anjo agora por acaso, rapaz? E aí? Os anjos são os pastores. O anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja é o pastor. Ele é responsável por guardar e proteger a igreja dentro de um nível de autoridade que Deus concedeu. Porque ele guarda a igreja, um anjo ou o pastor? Porque é por meio da sua palavra, ou seja, da palavra de Cristo que ele ministra, que ele vai orientar o povo a caminhar em Deus. Não é que ele é um anjo como um anjo da guarda, assim, como um anjo celestial. Nem tampouco é um pastor como o próprio pastor, nosso Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Ele é um pastor ordenado por Deus para orientar a igreja dentro da sua palavra. Jesus, lembre-se que Jesus ele falou, eu os guardei no teu nome. Guardei o quê? Pela palavra que tu tens me dado. Eu tenho os guardado. Então, a forma da gente guardar a igreja, proteger ela e livrar ela, é somente neste mundo, é um jogo da verdade, ou uma luta pela verdade. Enquanto pastores, enquanto a gente ministrar a palavra da verdade, a gente guarda a igreja de 3 coisas que a gente pode pelo menos pontuar. Primeiro, dos erros. Segundo, dos enganos. E terceiro, de si próprio. De acreditar que a gente pode fazer as coisas da maneira da nossa cabeça. Então, o anjo está responsável exatamente isso, em proclamar a palavra de Deus e proteger a igreja por meio da verdade. É essa a responsabilidade. No Apocalipse ele está dizendo 7 estrelas e 7 candeeiros. Ele diz 7 estrelas são os pastores, ou seja, toda a igreja de Cristo. Cristo tem tanto a igreja quanto os pastores na sua mão. E é com esses 2 ele vai tratar. Ezequiel ele fala uma parábola a respeito de pastores e ovelhas. Ele fala de pastores maus ou falsos pastores e os pastores verdadeiros. E que Deus há de julgar um quanto o outro. Mas também ele fala entre ovelhas. Ele não faz somente a distinção entre pastores e ovelhas. Ele faz essa distinção na situação de que cada uma tem dentro de si a função que Deus colocou dentro do seu corpo. Então, para os pastores que faz essa diferença com as ovelhas, ele vai julgar os pastores entre falsos e verdadeiros. Para as ovelhas, Deus também há de julgar as ovelhas. E ele vai julgar entre bodes e ovelhas. Ou seja, está julgando o seu rebanho. Ou seja, há pessoas que dentro da casa do Senhor não são ovelhas, são bodes. Então ele faz essa distinção. O que é importante é que Deus tem nas suas mãos, no caso a pessoa de Cristo, tanto os pastores quanto a sua igreja. E o resultado é que quando Deus está falando as 7 cartas do Apocalipse, ele está dirigindo às igrejas, mas em especial ao anjo da igreja.
Porque é por meio do anjo da igreja que as coisas vão acontecer. Ou ele vai deixar passar os erros, os pecados e as falhas, porque ele está responsável por guardar a doutrina da palavra de Deus. Guardar a verdade de Deus e ministrar ela. Se ele a esconde, se ele muda, transtorna essa figura, ele cai em erro e em muitas falhas. Se você começar a olhar as 7 cartas dentro dessa perspectiva, como é que está esse pastor dessa igreja? E depois você verifica como está a igreja desse pastor, você vai entender muito a respeito dessas cartas. Então, a respeito dos 7 anjos, 7 estrelas, está legal. E agora, os 7 espíritos de Deus? Deus tem 7 espíritos, Dani? Olha, eu vou te dar essa... Vai lá para Isaías. Quando você não entender uma coisa, não passa direto. Você tem um Google hoje muito fácil para você alcançar as coisas. Às vezes ele erra demais. Não é muito bacana porque tem muitas vertentes. Mas algumas coisas são bem mais fáceis de se encontrar. Isaías capítulo número 11. Não, Isaías 11. Vamos ter que ir para o Antigo Testamento. Capítulo 11, verso 1 e 2. O verso 1 ele vai falar sobre o Cristo. Diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé, quem é Jessé? Pai de Davi. Vai sair um rebento, e das suas raízes um renovo. Essas são as duas designações a respeito do próprio Cristo. Que ele é um rebento, ou seja, algo que estava saindo, e das raízes dele, um renovo, algo de uma terra seca, estéril, que está saindo para renovar. Cristo é a renovação de toda a vida que Deus determinou trazer a restauração por meio dele. Aí tá, se temos o Cristo, agora no verso 2, o que vai acontecer com esse rebento e com esse renovo que está se levantando? 2, repousará sobre ele o Espírito de... E o Espírito de o Espírito de conta. São manifestações da graça de Deus vindo. É por isso que a Bíblia chama que o Senhor, o Espírito não habita nele sob medida. O Espírito, quando habitou em Cristo, habitou ele plenamente, para que ele tivesse o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso habitava em Cristo, plenamente. Isso não acontece conosco. A gente queria ter, mas não dá para habitar em nós plenamente todo esse tipo de Espírito, toda a manifestação graciosa de Deus. Se habitasse, ele habita? Habita, não há dúvida de que Deus habita. Só que a medida do Espírito em nós é menor do que em Cristo. A plenitude do Espírito, a essa medida todinha, Cristo não é o cabeça? E somos o corpo. Se o Espírito habita plenamente no cabeça, não habita plenamente no corpo? Mas habita plenamente em mim individualmente? Não, mas no corpo todo está. Por isso, há uma razão muito clara de nós pertencermos ao corpo de Cristo, para que nós sejamos edificados uns pelos outros. Porque eu não tenho tudo do Espírito. Mas o Espírito está no corpo da igreja. E esse corpo ele precisa ser ministrado uns aos outros, para que assim a gente possa caminhar na vontade de Deus. Muito bem. A gente sabe que agora o Espírito... Agora leia Romanos 8:9. Quem achou aí? Se de fato... E aqui ele diz assim: o Espírito pertence a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, o Espírito tem o quê? Que habitar em nós.
A prova viva que o Espírito, que nós pertencemos a Cristo, é o quê? É a habitação do Espírito em nós. Se em nós não habita o Espírito, consequentemente, Cristo não está em nós. Cristo não vive em nós. É por isso que o título diz: o Espírito Santo e Cristo andam juntos. Onde um está, o outro igualmente está. O Espírito procede de Cristo. O que é proceder de Cristo? Ou seja, que ele está sendo enviado e não somente vem dele, vem da parte dele, essa ideia de o Espírito proceder de Cristo. João 1, verso 33. Evangelho de João 1, 33, 15, 25 e Lucas 24, 49. Cada um ache uma dessas referências para a gente ler. Aquele que vocês vivem o Espírito descer, esse é o que vai o quê? Que vai batizar com o Espírito Santo. 15, 25, João. João 15, 25. Que coisa, não? É, 26. Pode ler aí o 26. Olha só, ele se dá testemunho de Cristo. Lucas 24, 49. Em 15, 25, a Bíblia declara que o Espírito procede do Pai. Em Atos, em Lucas, ele diz: ficar em Jerusalém até que eu envie o quê? O Espírito da promessa, a promessa. Enviar o Espírito que vem, que eu estou enviando para vocês, para que vocês possam testemunhar a respeito do Evangelho, a respeito da minha pessoa. Percebe que o Espírito vai proceder tanto de Deus, Pai, quanto do próprio Cristo. Agora, a letra C diz assim: o Espírito é enviado por Cristo como mediador. Agora, a função que Deus está dando, ou seja, que Cristo está destinando o Espírito, é para que ele seja um mediador. Atos 2, 33, leia esse texto. Isso que verdes e testemunhais. Essa é a promessa recebida onde? Do Pai, o próprio Espírito Santo. O Espírito é enviado exatamente para fazer isso. Para interceder e estar diante de nós por Deus, para que em Deus, aquilo que a gente faça, seja as orações, seja um guiar, ele seja o nosso mediador nesse processo. Sempre como um mediador. E agora, como é que ele vai se dar isso? O Espírito foi dado a nós por Cristo. Gálatas 4, 6. 1 Coríntios 3, 16 e 2 Timóteo 1, 14. Ele enviou o quê? O Espírito no qual está em nós, e esse Espírito clama o quê? Significa dizer o que isso? Papai. Não, mas o que significa dizer isso? O clamor dele de dizer Abba Pai, ou papai, tanto faz. O que significa dizer isso? Sim. Mas dentro de nós, o que está significando?
Somos filhos. Somos filhos. Eu não vou chamar uma pessoa de meu pai se eu sei que ele não é o meu pai. Se você pegar uma criança, eu já conheci algumas pessoas que chamam o padrasto de pai. Por que ele chama o padrasto de pai? Porque reconhece nele que ele foi quem a criou, quem o criou. De maneira que ele olha para essa pessoa e diz, Abba Pai. Mas também conheço outras pessoas que não reconhecem nem a sua própria mãe legítima como mãe. Não tem condições nenhuma de falar ela, porque ele não conhece essa pessoa. Ele viu uma vez na vida e não tem como ele chamar ela de mãe. Ainda que ela seja mãe. Mas isso está falando não exatamente da pessoa exterior, mas do nosso ser. Não importa o que a pessoa pensa a respeito, se ela é mãe ou se ela é pai, não importa. Deus determinou que ela fosse, determinou. Mas a pessoa que está no seu coração, aquela que percebe exatamente o outro, ela percebe como? O Espírito foi colocado em nós para que nós pudéssemos clamar, através do nosso Espírito, Abba Pai. Ele é meu Pai, eu sou filho dele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós. Eu vou deixar esses dois textos ainda para falar mais adiante, que a gente tem um ponto a respeito disso. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse prédio aqui, ele é construído para um propósito. Qual é o propósito? Esse é um templo? É? É o quê? Um santuário. Mas a Escritura determina que isso é o quê? Uma casa de oração. Construir uma casa de oração. Davi chamou o que ele construiu, o que ele queria construir de templo. Deus chamou o primeiro que ele pediu que construísse foi um tabernáculo, um santuário, para se encontrar com o seu povo. Não foi um templo, um santuário. Uma tenda que se moveria junto com o povo, dando a entender que Deus se moveria sempre com o povo. Para onde o povo fosse, esse tabernáculo era desmontado e andaria. Onde ele parasse, era novamente montado. Por final, se dá a entender exatamente que Deus estava se movendo com o povo, mas ele não tinha um local fixo. Quando a gente chega quando a gente chega no tempo de Davi ele diz, eu não quero mais um lugar onde Deus não possa estar, eu quero construir um templo fixo. E Deus exatamente permite, não a Davi, mas o seu filho a construir. E nesse lugar fixo, que agora Deus passaria a habitar, o povo entendeu de maneira errada. Quando Salomão ele vai fazer essa oração, ele tem uma percepção tão clara a respeito da dimensão de Deus, que ele diz, Deus, tu és tão imenso que não tem casa, lugar que possa te comportar. Porque todos os templos que se existiam ou que existem, eles sempre comportam uma divindade. A divindade é como se ela estivesse reclusa naquele lugar. É como se a gente pudesse fechar a divindade numa casa. E Israel muitas vezes pensou que Deus estava confinado ao templo. Por isso ele se gloriava mais no templo do que na sua vida íntima com Deus. Enquanto o templo existir, Deus vai estar com a gente. E assim o homem pensa. Por quê? Porque a ideia do homem não é ser servo, mas é ser senhor. Ser o dono do próprio Deus e não Deus ser o seu próprio dono. Por isso eu construo uma casa e coloco Deus ali. E a hora que eu quiser, eu vou até Ele. Ele nunca virá até a mim. Uma concepção extremamente errada, mas quando Salomão ele ora,
ele percebe e diz: que casa nós edificaremos para ti? Qual é o lugar da tua habitação? Nem os céus podem te contar, e até o estrado dos teus pés. Que casa eu posso edificar para o Senhor? Então aí ele vai falar e disse sobre essa casa de oração. Aí ele dá um nome exato a respeito daquilo que ele construiu. Uma casa de oração. Uma casa em que as pessoas pudessem ir e orar a Deus e buscar a sua presença para receber o seu favor. O tempo passa e a Bíblia declara que Deus ele restauraria o tabernáculo caído de Davi, ou seja, a própria herança de Davi, a própria visão de Davi, de ter somente Davi, foi o único que trouxe a tenda, ou a arca da aliança para dentro do seu palácio. Uma clara alusão de que ele queria que Deus fosse o rei de tudo. Não ele o rei, mas o próprio Deus fosse o rei sobre todo Israel. Quando Cristo ele vem, a Bíblia declara que ele diz que eu sou o templo, o lugar onde Deus habita. Nesse lugar eu vou habitar. Ele, o Cristo, é o templo. E aí nessa ideia, que a gente tem que entender, quando o Espírito diz: e agora a igreja, para a gente guardar isso, a gente vai guardar o que a gente tem que guardar nesse bom depósito? O que bom depósito é esse que a gente tem que guardar? Guardar em nós a verdadeira fé em Cristo Jesus por meio de suas palavras santas e verdadeiras. Essas palavras santas e verdadeiras devem ser guardadas aonde? Na presença do Espírito, por meio do Espírito. É por isso que quando a gente ora pelo Espírito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que orar e pedir que Deus nos ilumine pelo seu Espírito. Porque esse depósito, quando Deus colocar no nosso coração, Ele o coloca por meio do Espírito. Meu Espírito eu darei para que essas palavras sejam gravadas em vossos corações. Agora a gente tem um outro ponto. Qual é a base da habitação do Espírito? Porque Deus fez de nós a sua habitação, aonde Ele poderia habitar. E a base é só uma só. A redenção, tipificado na purificação do leproso. Eu queria que você olhasse esse texto, Levítico 14, verso de número 14 até o verso de número 17. Levítico, número 14, capítulo número 14. Vamos ler a partir do verso 14 ao verso 17. Diz assim: o sacerdote tornará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que Deus está querendo falar a respeito disso, dessa ritual de purificação de um leproso? Para que um leproso pudesse, uma pessoa adquiriu lepra. Quem adquirisse essa lepra, o sacerdote tinha que olhar e observar se realmente era lepra, para considerar essa pessoa imunda e ser retirada do convívio da sociedade. Ele era proibido de entrar no templo, não somente proibido, ele era proibido de viver na cidade. Teria que ser afastado. Então esse leproso era afastado. De alguma forma esse leproso tenha ficado curado. Uma vez que ele ficou curado, como é que ele sabe que ele ficou curado? Ele teria que ir até o sacerdote seria como se fosse uma espécie de médico também, e ele examinaria todo esse leproso. Verificado que ele está purificado, o sacerdote diz assim mesmo: olha, esse homem foi curado. Então ele tem que pagar o preço do sacrifício pela cura dos seus pecados. E aí ele oferece um carneiro, um cabrito,
Tá. E aí quando ele faz essa oferta para a declaração de que ele está sarado e curado como uma testemunha e um veredito, o sacerdote pegaria do sangue daquele animal que tem sido derramado, ou seja, que foi sacrificado por causa dele, por causa dos seus pecados, por causa da culpa. Sacrifício pela culpa. E aí esse sangue ele coloca na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito. Depois, ele continua com esse processo de purificação e ele diz assim: agora vocês vão pegar desse óleo, e do óleo, uma parte desse óleo vocês vão fazer determinada coisa, e da outra parte vocês vão pegar desse óleo e colocar sobre o sangue. Ou seja, nos mesmos pontos que você colocou o sangue, você vai colocar o óleo. Orelha direita, polegar direito e sobre o pé, sobre o polegar do pé direito. O que ele está dizendo? Se o óleo é o emblema do Espírito, e o sangue é o que faz remissão pelo pecado, e o sangue é o sangue da expiação, o sangue da expiação da culpa, porque nós somos expiados a nossa culpa. O problema nosso está na culpa, que a gente não consegue viver, uma pessoa culpada não consegue viver. Quando a culpa é retirada é porque houve uma justificação, o preço do pecado foi pago, e então a gente é retirado dessa condenação, a gente é expiado do nosso pecado e a nossa culpa é eliminada. Uma vez que a nossa culpa é eliminada, agora o Espírito pode habitar. Duas perguntas, ou uma pergunta. O Espírito pode vir a uma pessoa que não foi perdoada por Deus? Ele pode vir nele? Fala de novo alto aí. Esse é o ponto. Balaão, Saul, são casos que o Espírito vem, age e vai-se embora. Todos os profetas do Antigo Testamento, o Espírito não habitou. Por que não habitou? Por causa exatamente que a redenção não estava completa. Eles só viviam da sombra. Eles só viviam daquilo que é uma projeção daquilo que Cristo haveria de fazer. O cordeiro que era sacrificado pela culpa era um animal normal, um animal qualquer. Um animal limpo, purificado, separado, todavia era um animal. Não era o Cristo, o verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Por causa disso, por aquele animal, era impossível. A Escritura é bem clara. É impossível que sangue de bodes e touros, bezerros, carneiros faça remissão de pecados. Então todo esse processo que era feito, todo esse processo, desde o primeiro sacrifício, lá em Gênesis, ainda em Gênesis, quando Deus sacrificou um cordeiro e colocou as peles para os dois, Adão e Eva, e os expulsou, ou ainda em Gênesis, no primeiro sacrifício em que é colocado Abel matando um cordeiro, acho que isso é rebanho, esse sangue não expiava os seus pecados. Esse sangue apenas apontava para o Redentor, aquele que haveria de vir para executar exatamente aquilo que um animal não poderia fazer, porque ele era desprovido de consciência, desprovido de sua vontade. Ele fazia isso porque o homem determinava que ele assim pudesse ser oferecido como um substituto pelos seus pecados. Ele não era dado livremente. Ele não tinha consciência de pecado. Da mesma sorte, quando o Espírito vem a cada um dos Antigos Testamentos, cada um deles, o Espírito não habita. Ele reside por um certo tempo para uma função específica que Deus tem trabalhado com a vida deles. Mas Abraão, o Espírito não estava neles. Estava, mas não habitava. Isso é muito sério. Por quê? Porque se a gente disser que ele habita,
O sangue, então, que ali estava, era verdadeiro e purificava os seus pecados. Sangue que não purifica pecado, o Espírito não pode habitar. Ele pode passar. Ele pode visitar. Mas ele não vai habitar. E aí a gente entra num ponto que é extremamente importante para nós. Como ele diz assim, só assim o Espírito Santo poderia ocupar sua morada nos pecadores, deixando imediatamente de lado os méritos humanos. Ou seja, aquilo que as pessoas faziam, como matar o sacrifício, matar o cordeiro e oferecer, é um mérito nosso. Se isso fosse verdadeiro e o Espírito passasse a habitar neles por causa que eles fizeram isso, eles teriam mérito para receber o Espírito. E como isso não funciona, eles não têm mérito nessa situação, por isso o Espírito também não habita neles. Agora, é importante que a gente olhe agora o que é que significa o habitar do Espírito em nossas vidas. Nesse contexto de habitar, a gente vai olhar algumas coisas. A primeira coisa, a intimidade. O fato de Deus habitar em nós, o fato de Deus, do Espírito de Deus habitar em nós, traz claramente intimidade. Ele está nos crentes não apenas pelos efeitos da providência comum, mas por suas operações graciosas e sua presença íntima. Veja João, capítulo 14, verso 17. Nesse texto, o que é que ele está querendo dizer? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o... Isso significa dizer o quê? Não tem relação com ele. Não tem intimidade com Deus. Não tem nenhum pacto, nenhuma aliança com o Espírito. Porque ele não vê, não conhece. Por isso ele não vê, não conhece, não pode receber. E aí ele diz, vós porém, porque ele habita convosco e estará em vós, vocês o receberão. Sabe por que receberão? Porque vocês o conhecem. Como é que eles conhecem o Espírito de Deus? Levei um texto aqui. Lucas capítulo 9, verso 55. Vamos ler a partir do verso 52? Lucas 9, a partir do verso 52. Jesus enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Manso e humilde, né? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eles conheciam o Espírito? Porque eles não... E olha, a gente está indo exatamente já na direção final do Evangelho. Já está indo na direção já. Por que eles não conheciam? Porque Jesus pouco explicou a respeito do Espírito Santo, a respeito deles. Para eles, melhor dizendo. Pouco falou do Espírito Santo.
Ele falou muito pouco do Espírito Santo. Durante quase todos os 3 anos e meio, Jesus não falou quase nada do Espírito. Ele dava uma frase ou outra frase a respeito do Espírito e mais nada. Vocês acham que eu sou do diabo? Como eu posso ser do diabo? Se eu, pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, expulso Satanás, então é chegada a vós o reino dos céus. Ou seja, frase muito curta. O que é o Espírito de Deus? Olha, toda palavra firme que disserem contra o Filho do Homem, haverá perdão. Mas todo aquele que pecar contra, ou blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas o que é o perdão contra o Espírito? O que é a blasfêmia contra o Espírito? Quem é esse Espírito? Jesus, ele praticamente não falou nada a respeito da pessoa do Espírito. Ele falou sobre sua obra, porque a ênfase era a sua obra. Mas, quando ele está na ceia, ele abre as cortinas e diz: eu estou indo para o Pai e eu não vou deixar vocês órfãos. E aí ele começa a ensinar a respeito do Espírito Santo. E ele ensina a respeito do Espírito Santo para apenas 11 pessoas. Mais ninguém. E essas 11 pessoas vão entender a respeito e da obra do Espírito Santo. E é isso que chega até nós, por meio da atividade do Santo Espírito sobre a doutrina dos apóstolos, que faz com que a gente entenda quem é essa pessoa e que está em nós e que habita em nós. O fato aqui que ele delimita essa intimidade exatamente porque agora a gente conhece. E porque a gente conhece o Espírito? Porque ele é igual ao Filho. Assim como o Filho veio ao mundo para glorificar o Pai, assim o Espírito também vai glorificar o Filho. Porque ao glorificar o Filho, ele glorifica o Pai que o enviou para esse propósito. Revelar quem era a pessoa de Deus, de fato e de verdade. A segunda coisa, se a habitação leva-nos a entender que há uma intimidade, ou seja, existe uma intimidade, habitar na casa, entrar na casa de uma pessoa e ficar naquela casa, leva exatamente a um espírito de intimidade, comunhão, integração, confiança. Existe uma outra segunda. Quando o Espírito habita, dá ideias claras de permanência e não transitoriedade. Ou seja, que Deus ele não está vindo para visitar o seu povo e vai embora. Ele está vindo para habitar no seu povo. E é isso que a gente já falou, ou seja, nos profetas do Antigo Testamento, o Espírito permanecia neles apenas enquanto tal obra é realizada. Mas no crente, ele não é como um visitante, mas como um habitante. João 4,14 e Efésios 4,13. João 4,14 e Efésios 4,13. A água que ele der será uma fonte para jorrar para toda a vida eterna. E que fonte é essa que ele está dando? Se não beber do Espírito de Deus. Se não beber da fonte que Deus está jorrando, o derramar do Espírito sobre as nossas vidas. Em Efésios 4,13 diz o quê? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que ele está usando esse texto? Porque o Espírito ele vai fazer exatamente essa obra. Ele habitar nas nossas vidas para nos levar exatamente a esse ponto de plenitude de Deus. E a última coisa a respeito de habitar, fala da soberania. Ele é o dono da casa e não um subordinado. Mateus capítulo 12, vamos ler esse Mateus capítulo número 12. Espera aí, verso de número 43 em diante.
Ele está falando de quê? Hã? O espírito imundo, o espírito inimigo. Mas ele está falando em quê? Em quem ele está habitando? Em quem o espírito de Satanás habita? Hein? No homem. Que homem? Que homem, gente? Só no homem, na mulher não pode, né? Nos pecadores. Tu é pecadora? Então ele habita em ti? Hã? Às vezes sim. Ah, é? E onde está isso? Onde a senhora vê isso nas Escrituras? Vamos entender duas coisas. Primeira, ele habita em pecadores. Somos pecadores? Somos. Então ele habita em mim? Ah, muito bem. A gente tem que fazer uma distinção nesse negócio de pecadores. Porque todo mundo é pecador, mesmo sendo salvo por Cristo, somos pecadores. Somos pecadores regenerados ou redimidos. Uma das duas. E aí, nesse caso, antes de sermos regenerados e redimidos, o Espírito... Que Espírito? O imundo. E o Espírito Santo? Habitava em nós? Mas ele fazia alguma coisa em nós? Mas ele está fora, ele não está dentro. E aí? Bora, evangelista. Existem algumas coisas que são importantes para a gente entender. O Espírito Santo, mesmo tendo pecadores, lembre-se, ele visita o seu povo, ele visita os pecadores. E ele traz instruções e sabedoria para determinados tipos de pessoas, tipo um pai, uma mãe, um irmão. É uma palavra da verdade, é como se o Espírito tivesse vindo, não habitando, veio e se foi. Porque ele não fica. Mas por um determinado propósito e meio, ele está agindo com sabedoria e graça, prudência naquela pessoa para abençoar determinado. E não necessita ser uma pessoa crente para que ele esteja fazendo. Ele faz isso porque ele é bom. Todavia, esse espírito, como ele não pode habitar, porque essa pessoa é um pecador, não redimido, não lavado no sangue, quem habita nele é um espírito de morte, um espírito de Satanás, que pelo menos tem que ter um único espírito maligno, porque os homens, ou eles vão pertencer a Deus, ou eles vão pertencer ao diabo. Não existe uma terceira figura em que nós possamos pertencer. Ou o homem pertence a Deus, ou ele pertence ao diabo. Se ele pertence ao diabo, o diabo habita nele, porque a habitação fala exatamente de ser dono, não subordinado. Ninguém, é por isso que nas religiões afros, diz exatamente que uma pessoa que recebe o Espírito, ele é chamado de quê? Vocês sabem? Nas religiões afro, quando uma pessoa está lá, o Pai de Santo, vai receber os Espíritos, sabe como ele é chamado? Cavalo do diabo. Cavalo. Porque monta nele. E quem é que monta? Quem é o Senhor? Não, quem é que monta? É o cavalo ou é aquele que está montando? É o dono, ele está montando. Eu que guio você, eu que faço. Efésios capítulo de número 2. Efésios 2, a partir do verso 1. Tá bom? Até aí. O que ele está relatando? Ele está relatando a experiência de vida que existe no mundo e que existia na vida da igreja. Todos nós éramos assim, guiados por quem?
pelo espírito das trevas, pelo espírito da potestade do ar, que domina sobre os filhos da desobediência. Ou seja, os filhos que não obedecem a Deus são chamados filhos da desobediência. E são filhos da desobediência, são filhos do diabo. Pertence a Satanás. Todos nós pertencíamos a Satanás. Colossenses capítulo de 1, verso de número 13, diz o quê? Que texto é esse aí? Que texto? Isso é Efésios, não é? Colossenses. 1,13. Vai lá. Deixa o Tito ler. Achou? Tito. Colossenses. Vai para um lado, vai para o outro. Ele nos liberta do império das trevas. Por quê? Porque Satanás habitava em nós. Ele nos transporta para o Filho do seu amor. Jesus está tratando exatamente da vida das pessoas que ele vai visitar nesse texto aqui. Ele visitou, ele adornou a casa, ele limpou a casa, ele libertou toda a casa, ele fez uma grande obra. Todavia, ele não foi renovado, essa pessoa. Abraão, muito difícil. Como é que a gente pode entender essa coisa? 4 sementes. Semeado, 4 sementes não, uma semente semeada em 4 campos. A mesma semente semeada em campos diferentes. Semente semeada na beira do caminho, semeada nas pedras, semeada entre os espinhos e na boa terra. A única semente realmente que foi semeada e de que maneira pudesse dar frutos para a glória de Deus foi na boa terra. Todas as outras 3 mostram uma ação do Espírito ajeitando a vida dessa pessoa, mas não redimindo. De maneira que ela não foi regenerada, como o Augusto falou. Se ela não foi regenerada, ela foi convencida. É por isso que a Bíblia diz que, caindo a semente na beira do caminho, a pessoa se alegra. Oxa, que maravilha, mas vem as aves do céu. Ou aquela entre as pedras que foi semeada, ela se alegra muito com o Evangelho. Poxa, é muito bonito o louvor. Poxa, é muito bonita a pregação. É muito bonito estar andando e falando de Deus. Essas coisas são muito para... Você pensa toda que essa pessoa está transformada e convertida. Como é que eu sei que ela não foi transformada e convertida? É porque o sol se levanta. E o sol é símbolo de perseguição, símbolo de provação, símbolo de tribulação. Para que a fé dessa pessoa agora, se é verdadeira, ela vai ser purificada como ouro. Para ela permanecer. Porque quando ela se levantar, ela vai dizer: agora que eu estou em Deus, tem mais tribulação, não quero ficar. E vai embora. É esse texto que a Escritura está apontando para esses grupos de pessoas. E a terceira semente que é caída entre os espinhos, ela cresce. A Bíblia diz que ela ainda dá até frutos. E esse é o pior de todos. Porque aquele que vai embora com a perseguição, a gente rapidamente percebe. Mas essa pessoa que está crescendo no nosso meio, ainda está produzindo um fruto é de Deus. Essa pessoa tem que ser de Deus. Mas a Escritura diz claramente que os frutos delas são imperfeitos. Elas não conseguem se tornar perfeitos, maduros. E por que esse fruto não se torna maduro? Por causa dos prazeres do mundo. Faz com que essa árvore não possa produzir frutos perfeitos. Então vivem em orgia, bebedice, em pecados. Isso mostra que o Espírito não habitou. Porque o Espírito não habitou, como é que a gente tem certeza? Mas ela está produzindo alguns frutos, ela faz algumas coisas muito boas. Mas isso é apenas um joio. Vamos abrir João, capítulo de número... 1 João, capítulo de número... Acho que é 3.
Verso de número 24. 23 e 24. Uhum. Agora vamos ler. Verso de número 7 agora, nesse mesmo capítulo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, no caso Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A semente que caiu na boa terra. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O texto é bem claro a respeito disso, que ele faz a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a semente que é colocada é uma semente de Deus, é a semente da palavra. E essa palavra, essa semente, ela não pode ser removida, porque é o próprio Deus sendo colocado dentro de nós. Uma palavra que germina, cresce, frutifica, e a gente não sabe como ela conseguiu fazer isso. A gente só consegue colher dos seus frutos, ou comer dos seus frutos. Pergunta para ti, para si mesmo, hoje, aqui e agora. Como tu foste transformado? Como tu crescestes em Cristo? Tu só recebe, você só sabe que você come desses frutos que são gloriosos. Mas você não sabe como isso aconteceu. Não tem ideia. Como tu mudaste da água para o vinho? Tu não sabes. Porque hoje tu odeia o pecado que, ainda que tu caias nesse pecado, por que tu te sente mal que antes tu não te sentia? Porque tu não és mais dona, ou melhor dizendo, Satanás não é mais o teu dono. Porque se fosse teu dono, tu ainda continuaria te alegrando nos teus pecados. O ruim dos nossos pecados hoje é porque a gente peca e a gente já não se alegra mais. Para a glória de Deus isso. Porque a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia quando a gente não conhecia Cristo. Mas a diferença é que a gente agora se entristece. E se entristece é porque a gente já não é dono mais de nós mesmos. A gente pertence a Cristo. E aquilo que Cristo se entristece, nosso coração vai se entristecer. Porque temos o coração que Ele nos deu, o coração dele. Esse é o ponto fundamental a respeito dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Você pode pecar, qualquer um de nós. Qualquer pecado que nós cometemos nessa vida. Pega um filho das trevas e comete esse mesmo pecado. Pergunta, como é que ele se sente? Está de boa, irmão. Vou para a próxima. Quando tu comete, o que eu fiz da minha vida? Que tipo de crente eu sou? Como é que eu ainda ando na igreja? Como é que eu ainda vivo assim? Eu sou um hipócrita, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então você fica jogando muita coisa em ti, só vai mostrar exatamente que tu não pertence mais a ti mesmo e Deus pertence a você. Por isso você não tem mais prazer no pecado e você luta contra esse pecado. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não fala de não pecar, ele fala de não viver na prática, quanto mais do pecado.
1 Coríntios capítulo de número 6, verso 19, e o outro pega 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A gente vai encerrar. Acho que não vai encerrar. Não dá para pensar muito não. Faltava só mais um slide, eu acho. Mais dois. Eu acho que dá para fazer. 1 Coríntios 6, 19 diz o quê? Vocês são santuário e vocês não pertencem a vocês mesmos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis? Ele está falando para um grupo de pessoas que estão brigando, que estão fazendo coisas erradas e diz: ei, Josi, tu não sabe que tu é santuário de Deus? E que o Espírito habita de Deus? Habita em ti? Que tu não pertence a ti mesmo? Que tipo de manifestação de pecado é esse na tua vida? Isso não pertence a ti não, irmão. Porque Ele habita em você. Não pertence mais isso a você. Por final, a gente pode colocar as 3 qualificações a respeito da ação ou da evidência de frutos que testificam que nós somos a habitação do Espírito. O primeiro é que o Espírito Santo mortifica e subjuga os males da alma que reside no ser humano. Mortifica e subjuga os males da alma que reside. Nesse ponto é que a gente tem que entender claramente, como eu tenho falado anteriormente. Quando o Espírito habita na tua vida, ele vai mortificar uma coisa: a ação que o pecado tem sobre a tua vida, o poder que ele tem de fazer em você o que ele quiser. Ele não terá mais isso, porque ele é como se ele tivesse dado um golpe, que caísse como um morto. Isso não significa dizer que ele não estará ativo na tua vida, mas significa dizer que o poder dele de fazer de você o que ele bem entendesse, ele já não tem mais. Mas ainda mais, ele subjuga os males da alma que reside em você. Nesse caso, ele está falando de uma ação que Deus ele começou a mudar. Por quê? Porque quando o Espírito mortifica, está entrando numa luta entre o Espírito e tua carne. Não é nem você lutando contra a tua carne, é o Espírito lutando contra a tua carne, contra a tua natureza. É o Espírito, uma batalha que praticamente nem envolve você. Se ele habitou, ele começa a lutar, independente de você ora, independente de você ler. Quando o Espírito ele te ressuscita e te traz para a vida, ele começa a lutar, porque ele sabe que a nova vida que está te dando, o velho homem ainda está lá. Então ele vai começar a lutar contra os seus impulsos carnais, contra aquilo que está na tua mente, e que você antes acreditava que isso era justo, era verdadeiro e era santo. Se é que a gente podia dizer assim. E a partir de então, agora, o Espírito, nesse nível de grau de batalha, ele capacita você a ser santificado e subjugar a tua própria carne. Ou seja, não decidir mais que ela faça e siga os teus próprios impulsos, os teus próprios desejos. Tu mesmo toma as rédeas da tua vida sob a ação do Espírito Santo. No B, ele diz, ele produz um espírito de oração e súplica. É por isso que o Espírito ele tem que levar a gente a um nível de dependência muito clara a respeito da nossa própria condição. Se a nossa condição é extremamente arrogante, se a nossa condição é extremamente soberba, passando o que a gente pode fazer e agir da forma como a gente quer e vencer este mundo na nossa força, o Espírito ele vai dizer exatamente isso. Não, você é muito fraco. O que você vai fazer, eu vou te dar um espírito de oração e de súplica. Por quê? Porque a gente está acabado por dentro. A gente é muito fraco. É necessário que a gente tenha esse tipo de espírito de oração, não somente de orar, mas de suplicar por misericórdia. Fazer que nem o cego de Jericó. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão, tem misericórdia de mim. Fazer como o pai do filho que era epilético, possuído por demônios. Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faz agora. Soberba. Se eu posso fazer alguma coisa?
Se tu creres, tudo é possível que crê. Senhor, me perdoa. Ajuda na minha incredulidade. Ele entrou em súplica. Porque o Espírito, quando Ele nos dá um espírito de oração e um espírito de súplica. Elas caminham juntas na vida de um crente. Os textos estão aí, Romanos 8, 26, 12, 10. E por final, o Espírito trabalha um estado de espírito celestial e espiritual. Nesse ponto eu queria mostrar uma coisa para vocês. Enquanto a gente era pecador, a gente não ansiava por nenhuma coisa do céu, por nenhuma virtude do alto. Mas agora que o Espírito habita em nós, Ele nos faz ter aspirações muito elevadas a respeito das virtudes de Deus, para que essas habitem em nossas vidas. Por isso ele diz, há uma enorme diferença entre morte espiritual e mortandade, ou mortalidade espiritual. A morte espiritual é a condição do não regenerado, daquele que não conheceu Cristo, que Cristo não é Senhor dele. Mas a segunda, que é a mortalidade espiritual, ela vai falar de uma doença e a queixa de milhares de regenerados, mesmo transformados, mesmo mudados. Às vezes nossas fraquezas, nossos pecados levam a gente a um espírito de morte, ou seja, um estado de mortalidade, ou seja, como se a gente tivesse morto e não pertencesse a Cristo. E isso cai exatamente nesse ponto. Satanás jamais pode habitar num filho de Deus. Os pecados que nós cometemos, que entristecem, que levam a gente a pensar que a gente não pertence a Deus, leva a gente a entender claramente e somente que nós estamos fora de Deus e que Satanás como se estivesse habitando nas nossas vidas. Só que ele nunca pode fazer isso. Esse estado de mortalidade é o que a gente vai chamar de o espírito está extremamente entristecido dentro de nós por causa dos nossos pecados. Mas não significa dizer que ele se foi. Porque João ele diz claramente, o mundo jaz no maligno, mas o maligno não pode nos tocar. Então não existe essa ideia de um crente possuído por Satanás. Suas influências podem chegar no crente? Isso pode. Pensamentos malignos podem vir. Sugestões podem vir. Muitas coisas podem chegar, mas não habitar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Que a Tua boa ação do Teu Santo Espírito que habita em nós possa nos fortalecer a caminhar em verdadeira santidade e justiça diante deste mundo perverso e corrupto, para que nós sejamos como luzeiros, brilhando a Tua luz de Cristo, a luz da glória de Cristo, não para que os homens vejam nossas obras e glorifiquem o nosso nome, pelo contrário, para que os homens vejam que as nossas obras são feitas em Deus e eles devem caminhar na luz da glória de Cristo, o qual Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. No precioso nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.